Cléo, você falou sobre produtos que vocês têm lá na clínica também, né? Quais os produtos? Dá para lembrar alguns? Sim, dá. Nós trabalhamos com uma linha completa, tipo de produtos hipoalergênicos, né, cosméticos. Isso aí é mais facial? Não, facial, corporal e capilar. Assim, só para você entender um pouquinho. Como eu descobri, isso já faz parte da nossa linha de trabalho, já há alguns Certo. anos, mas de alguns anos para cá, quando eu descobri o meu processo de saúde, eu tive que repaginar, inclusive, a clínica, né? Porque por eu ser alérgica a um tanto de coisas, e como eu trabalhei como massoterapeuta por muitos anos, os produtos químicos que são colocados nos cosméticos, eles têm muita composição, os princípios ativos têm muita composição destrutivas no organismo, né? Então lá eu precisei aprender isso através de mim, porque o pouco de imunidade que eu tinha, eu perdi muita parte dela por estar fazendo uso de consumo de cosméticos, né? Com Errados. princípios ativos errados. E eu só fui descobrir isso com a doença. Então, por isso que eu falo que a doença ela foi minha mestra. Apesar de ter passado por processos dolorosos. Começou cedo, então. Mas ela me levou para um campo, inclusive da pesquisa, para poder descobrir tantas outras coisas e hoje poder contribuir aí com a vida e a saúde de várias pessoas, né? Então, nesse processo todo, eu precisei modificar a clínica. Então, a clínica ela é uma clínica totalmente orgânica. Todos os produtos que nós utilizamos lá são orgânicos, são veganos, são hipoalergênicos. Então, a gente tem desde a linha dos óleos essenciais, dos aromatizadores para ambiente, a linha de cosméticos para corpo, rosto, cabelo. Nós temos a linha de produtos de proteção energética. Nós temos, tem bastante coisa, né? Nós temos a linha dos florais, então os florais de Saint Germain, os florais quânticos vibracionais da empresa Physioquantic, a qual nós representamos já há mais de 10 anos aí no mercado, que eu tô com eles. E que mais que a gente tem lá? Sabonetes, né? Também vegetais, orgânicos. E está chegando agora para nós a linha de maquiagem, né? Porque a mulherada gosta. Então eu nunca curti esse lado da maquiagem, mas à medida de que a idade vai chegando, a gente vai precisando tampar algumas marquinhas também, né? E não dá para você fazer o uso, no meu caso, não dá para fazer o uso disso por conta das substâncias, mas graças a Deus o mercado está ficando cada vez mais consciente e está nos favorecendo aí com essas linhas de produtos totalmente orgânicos, veganos, sem contaminação, né? Inclusive dessas substâncias tóxicas que desfavorecem, né, a nossa saúde. A última novela agora da Rede Globo de Televisão, Sete Guardiões, né? Sim. A mulher do prefeito tinha uma preocupação danada com as marquinhas que estavam surgindo. Você falou, eu lembrei dela, né? E ela usava a água lá da fonte para resolver o problema. Para resolver o problema. Esse negócio de resolver o problema, tem muita gente que fala, não, eu vou colocar ferradura atrás da porta, plantar o arruda no quintal, colocar a arruda atrás da orelha, tal. Pelo poder da mente, isso resolve, funciona ou não funciona? Fica apenas um folclore? Olha, eu não sei se resolve isso para os outros. Certo. Mas eu sei te dizer que isso resolve para mim, né? Tanto é que eu fui buscar a neurociência justamente para poder conseguir compreender exatamente isso, né? Então, o ano passado eu quase fiquei paraplégica por conta desses aspectos meus de saúde. Eu tive um comprometimento de medula, em que os exames mostravam aí praticamente 1%, né? Certo. De chance. E até hoje os médicos se surpreendem do resultado. Nós estamos falando de praticamente 8 meses. E a minha mente, ela me ajudou. Te ajudou? Ela me ajudou. Seria o caso que você fala no livro da cura integral? Sim, da cura integral, porque a gente entra em todo esse aspecto de que não é...
O ser humano, o corpo humano, ele não é uma única parte, né? Não é a ponta do dedo, não é a ponta da orelha, não é o fio de cabelo. Nós somos tudo. Existe uma informação de interconexão, né? Então, cada órgão tem a sua função fisiológica, energética, psicológica, psicossomática, espiritual. Então, tudo funciona dentro de um processo de interconexão. E cada órgão, além de ter a sua função fisiológica e todas essas outras, tem o seu processo de cor, tem o seu processo de cheiro, tem o seu processo de vibração. Então, a gente é realmente um piano, né? Funcionando Certo. aí com cada acorde tentando te levar para um maior equilíbrio, né? Então, a gente conseguir compreender essa dinâmica te favorece. Tanto é que a gente vê muito as pessoas dizendo, né? Ai, recebi um mal olhado, recebi tal coisa, arruda. Tudo isso faz sentido. Mas se você amplia o teu campo de vibração, de autoproteção, de autoconexão, você se blinda, inclusive dessas coisas, né? Você se fortalece dessas coisas. Tudo isso existe? Existe porque mal e bem faz parte da humanidade. Mas se eu aprendo a ter uma maior conexão, eu passo a ter menos vulnerabilidade, né? Então, tem alguns parceiros, alguns colegas, inclusive alguns clientes que às vezes trazem alguns aspectos tipo da obsessão, né? Dentro de um fenômeno mais espiritual. Isso, eu fui obsediado, né? A primeira obsessão que existe é a sua auto-obsessão. Certo. Né? Então, não existe nenhum outro veículo de interferência a não ser você mesmo. Tem um velho ditado que diz: tudo que o ser humano pensa, de uma forma direta ou indireta, existe. Existe, porque você está vibrando através daquilo. Se eu estou vibrando que vai dar ruim, vai dar ruim. Agora, se eu estou vibrando que vai dar bom, vai dar bom. E tudo bem que vai existir o mecanismo de interferência no meio do processo. Mas aonde é que vai estar o meu foco diante disso? Uma grande dificuldade que a gente vê hoje com a humanidade é justamente esse tipo de interferência. A gente vê a própria condição da tecnologia, né? Certo. Que muito nos favorece, mas que muito nos autodestrói também, né? A mágoa, vingança, essas coisas, ela prejudica o outro ou a si próprio? Primeiro a si próprio, né? Porque Primeiro quando eu estou nesse lugar, eu estou só me autodestruindo. Mágoa nada mais é do que água parada. Então, se a gente for entender essa dinâmica dentro de um campo energético, a própria ciência oriental hoje, através, né, dos campos da acupuntura, que é o que a gente também trabalha, nos mostra que os nossos órgãos, eles precisam ficar vibrando o tempo inteiro. Então, quando eu falo de mágoa, eu estou falando de baixa frequência de energia no rim. Né? Então, água, rim é água. É ele que está fazendo todo esse processo de limpeza e de filtragem. Se eu diminuo essa qualidade minha de pensar, de sentir, de agir, eu vou estar destruindo com que essas ressonâncias de bom fluxo, inclusive da água circulando no meu corpo, aconteça. Então, nós não estamos falando aqui de uma doença no rim. Nós estamos falando de uma doença, no caso, né, energética, nesses campos que funciona, por onde circula toda a nossa energia. E é lógico que se a gente não tomar cuidado com essas coisas, a gente vai adoecendo cada vez mais até chegar no campo físico. Certo. Namorados se namoram, um em cada casa, de famílias diferentes. E tudo dá bem, namora 5, 6 anos, né? No caso que eu já fiz divórcio de 30 dias de casados. A hora que vem para debaixo do mesmo teto, não se bate bem, não se entende, né? É uma coisa, isso aí é um tipo de vibração que da mente de cada um, que não está preparado. Como é que explica isso? A ciência explica isso? Sim, a gente chama isso de emaranhamento quântico. Dentro da energia, dentro da ciência quântica, hoje a gente fala de emaranhamento quântico. Então, assim, eu me lembro bem de um dos processos que eu passei uma vez com
mestra querida, que eu chamo ela de mestra até hoje, fiz questão de colocar ela em agradecimento no meu livro, que é a doutora Maria Inês Pavan. Certo. Em que eu acho que todos nós sabemos, né, da referência que ela teve e do tanto que ela fez pela cidade, né, psicóloga que fez muito por cada um de nós. E muito tempo atrás, quando eu passei por um processo, bem lá atrás, no início da minha caminhada, a gente falava exatamente disso, né, da dificuldade, porque eu não conseguia entender essas dificuldades dos clientes que chegavam nesses tipos de conflito. E aí ela me disse assim: Cleo, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que todos os dias nós dormimos e acordamos em 6 na cama. Em 6? Uau, né? Então, pai e mãe de cada um de nós e mais nós. Então, nós somos frutos dessa influência do Linda meio. Ideia. Né? Então, assim, nós trazemos esse padrão de consciência. Então, nós tivemos uma educação, talvez a minha educação familiar é diferente da sua educação familiar. Os meus costumes são diferentes dos seus costumes. E quando você entra dentro de 4 paredes, essa dinâmica, ela continua rondando. Tanto é que um dos acordos, assim que eu casei, foi bem interessante, que nós precisamos fazer um contrato, né, entre eu e o marido, porque cada um com a sua história. Então, a minha história de vida era muito diferente da história de vida dele, apesar de nós termos namorado muitos anos. Nós namoramos quase 19 anos. Quase 19 anos. Foi bastante tempo. E estamos juntos, graças a Deus, aí numa dinâmica muito boa até hoje. Meu parceiro, né? Eu falo que é o meu anjo da guarda aqui na Terra, né? Já estamos chegando a quase 10 anos. Então, naquele momento, nós precisamos entrar, porque ele sempre foi muito mais tranquilo, de dormir 9, 10 horas da noite. A minha dinâmica é diferente, né? Eu sou noturna, eu nasci 23 horas e 55 minutos, então esse horário para mim é 5 horas da tarde. Certo. E aí você tem que aprender a administrar isso, inclusive. E quando você entende que nós estamos em 6 e que muitos dos nossos comportamentos nós estamos dentro de uma repetição de padrão, na fala, no jeito de olhar, no jeito de sentir, você tem que aprender a se identificar enquanto casal. E não mais ficar nessa ressonância daquela informação que a gente traz. Não pode trazer na mala de enxoval a cultura do pai. Exatamente. De ambos os lados, e ambos criaram uma cultura para poder dar certo. Exatamente. Senão não funciona nunca. Senão não funciona. Então, a gente aprender, inclusive isso, faz parte da saúde, não só da saúde mental, por isso que a gente fala de saúde integral, faz parte não só da saúde mental, quanto a parte da saúde física de um relacionamento, inclusive, também. Certo. Bom, nós temos mais uma entrevista ainda, né? Mas foi interessante falar com você. Aliás, tem mais uma pergunta, claro, que é importante essa pergunta. A mente, ela prejudica ou ela auxilia na engorda? Porque as pessoas falam assim, mas eu não como nada, eu não almoço direito, mas eu estou engordando dia a dia, principalmente as mulheres, que devem compreender, e muita gente lá com vocês falando sobre o assunto. Como é que explica também essa questão? A gente entra exatamente naquele lugar que a gente falou há pouco, né? Somos um corpo movido de várias influências e várias interferências, que traz em si toda uma dinâmica de fortalecimento. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai precisar lembrar é de que a gente está diante de uma condição de trazer em si uma informação ancestral. Então, a gente traz essa informação ancestral. E aí a gente traz, além dessa informação ancestral, essa informação sistêmica familiar, a gente traz os padrões de influências e interferências daquilo que a gente recebe no nosso meio ambiente, e as nossas células, elas ficam tentando se encontrar diante disso também.
Então, não é só uma questão assim do que eu como ou do que eu não como. É uma dinâmica integral de um todo funcionando. Então, uma das maiores importâncias é a gente entender o que é que tem por ali. É um corpo realmente que está engordando? É um corpo que está inflamado? É um corpo que está precisando compreender algumas novas dinâmicas? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma das coisas que a gente mais consegue comprovar hoje, através da ciência inclusive, é o quanto que essa interferência do estresse altera. Certo. O estresse pode provocar a engorda, vamos dizer assim. Muito. Né? Absurdamente. E lá você e a sua equipe têm condições de tratar isso. E a pessoa começar a recuperar, perder um pouco de peso, apenas com o trabalho de vocês? Sem medicamento? Olha, Batista, eu posso te dizer uma coisa. Eu estou nesse lugar hoje. Estou nesse lugar porque eu também tive um aumento de peso bem grande através de todo esse processo, né? Então, falar de um corpo, de um sistema corpóreo, né, de um alérgico, nós estamos falando de um sistema inflamado o tempo inteiro, né? Certo. Então, assim, a gente consegue alterar informações da pessoa para que ela possa melhor se querer bem no primeiro momento. Então, assim, se eu tenho uma qualidade de estima para poder lidar, aceitando que eu estou num processo de mudança, isso favorece. E aí são vários outros fatores, né? Da escolha da alimentação, da escolha da mudança de hábitos, da escolha de... A gente entra de novo no livre-arbítrio, né? Da escolha de uma sucessão de coisas. Existem alguns produtos que podem auxiliar a construir essa reeducação, mas toda a reeducação ela requer disciplina, amorosidade e autocompreensão. Então, se eu não conseguir entrar nesse lugar, eu não vou sair desse outro lugar onde eu estou. Não tem como sair. Você falou sobre corpóreo. Extracorpórea, isto aí é mais uma evolução da medicina, ou seja, até vamos seitas, enfim, se discute muito isso hoje no Brasil. Tem mais de 400 mil pessoas sendo pesquisadas na extracorpórea. Isso aí tem fundamento ou não? Para mim tem muito. É onde que entra meu campo de pesquisa. Ah, certo. Né? Tem muito fundamento. Porque aquilo, todos nós viemos para cá, para o planeta, com uma bagagem individual. Então, por mais que eu recebo o meu pai e a minha mãe como os meus mentores para poder me trazer aqui, para esse plano, mas eu trago uma história, eu trago uma biografia, né, de melhorias, eu trago uma biografia da minha própria personalidade, da minha própria autenticidade. Então, a gente conseguir compreender, tanto é que a gente vê muito essa dinâmica, né? Existe um estudo hoje que é dentro da linha corporativa, que a gente faz uma pesquisa dentro dos aspectos da personalidade. Personalidade é aquilo que eu trago, não adianta, não modifica, isso e ponto. Agora, eu trago a informação da personalidade e eu trago a informação do comportamento. Comportamento é aquilo que eu recebo aqui, as influências daquilo que eu recebo aqui. E isso pode ser modificado desde que eu entro no jogo da lei das escolhas, né? Agora, a programação da personalidade própria não dá. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. E não adianta você tentar fazer eu engolir para gostar. Não vai gostar nunca. Não vai gostar, porque eu trago esse registro em mim. E se eu entendo isso, fica mais fácil de eu saber, inclusive, entrar num outro lugar que a gente chama de qualidade, de respeito, de valores e necessidades. Certo. Eu para o ouvinte entender, às vezes, nem todas as pessoas, mas às vezes você deitado no estofado, dá aquele soninho e você quer ir na geladeira e você vai lá e não consegue abrir a geladeira, olha para trás e vê o corpo deitado lá. Isto aí é extracorpórea, né, que saiu, seria a alma, não sei como que se explica isso, né, que saiu do corpo e foi lá. E tem casos aí que sai, vai numa distância muito grande, vai até visitar. Tem a questão do Santo Antônio, né, que estava num país e o pai estava sendo processado no outro, e ele foi lá na defesa e depois ele desapareceu.
Então, tem umas explicações que não dá para entender bem. Mas você falou aqui do começo sobre Pitágoras, sobre Sócrates, Einstein, que depois, agora em 1919, que veio, né, a aceitar o pensamento dele, depois de muitos anos, né, que aconteceu aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então, esses grandes pensadores sabiam que isso existe. Que existe. E que hoje, graças a todos eles, a ciência está conseguindo comprovar, né? Porque a gente depende dessa informação da ciência. Né? Cleo, eu desejo que o seu livro seja o maior sucesso. Muito obrigada. Eu leio muito, gosto muito de leitura. Eu leio todos os dias, a grande parte da minha vida diária, eu estou lendo, né? E acho que o livro é o melhor caminho para as pessoas se entenderem na vida. Né? Que é aquilo que você falou no começo aqui da prosa. Nós precisamos né, para depois pensar nos outros. Exatamente. Então, para a gente entender, tem que ler. Exatamente. E eu acho que esse livro seu, ele vai ser um sucesso, porque as pessoas vão procurar, né, ter o livro, e não é só ter o livro e colocar o livro lá na estante, né? Tem que ter o livro e ler, né? Os Caminhos da Autocura. Isso, os caminhos da autocura. Se não curar todas as doenças, mas pelo menos vai ajudar muito. Não, eu não tenho nem ambição de curar doenças, né? Eu acho que não é uma questão de ambição, é uma questão de compromisso. Certo. Compromisso comigo no primeiro momento e compromisso com todas as pessoas que confiam e que confiaram em mim, né? De trazer esse conhecimento para que pelo menos abra um campo de possibilidade de entendimento de que todos nós somos deuses em ação. Certinho. Um bom dia para você. Para você também. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. A todos os ouvintes, fica o convite estendido. Hoje, no Claretiano, às 19 horas, eu conto com a presença de todos vocês.